Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, você está de pé, né? Abra sua Bíblia no livro do Segundo Reis. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 4. É uma passagem muito conhecida, você já ouviu, você já pregou, Deus já falou com você de outras formas, mas eu quero talvez te trazer de um outro momento, ou talvez você já até ouviu da forma que eu vou pregar, mas o que importa é que a palavra ela se renova todos os dias. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Eu estou lendo a versão King James, então talvez a sua tradução que você tem nas mãos está um pouco diferente, mas o telão está igual à minha. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar na nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento de uma dívida. Eliseu lhe perguntou: o que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama o azeite puro que brotar em todos estes vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz-me mais uma vasilha. Ao que ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: pois agora vai, vende este óleo puro, paga as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? Feche seus olhos por um momento. Deus, nós já cantamos canções ao teu nome, já sentimos a tua presença aqui, e agora, Senhor, nós nos expomos à tua palavra e pedimos para que ela venha como uma flecha no nosso coração, acertando diretamente o alvo, o propósito pela qual ela foi enviada. Nós sabemos que a palavra que sai da sua boca não volta vazia, antes prospera naquilo que foi designada. Que assim seja sobre nossa vida, nossa casa, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Essa história talvez seja uma das mais conhecidas da Bíblia, um dos milagres mais conhecidos do profeta Eliseu. Você já ouviu, já pregou, já cantou sobre, já orou sobre, como a mulher, a viúva que clamava. Você já fez, com certeza já teve alguma experiência com essa passagem, ou talvez seja o primeiro momento que você tem contato com essa passagem. Mas eu queria trazer algo que Deus ministrou ao meu coração. Eu ouvi essa mensagem recentemente e Deus falou comigo de uma forma um pouco como diferente, e eu queria ministrar sobre nós nessa noite. O tema da mensagem é: derrama o pouco que você tem. Diga para a pessoa que está do seu lado: derrama o pouco que você tem. Mas fala com fé, fala com voz de profeta. Terça-feira à noite não pode estar dormindo não. Tem uns aí que já até estica o dedo: derrama o pouco que você tem. Mas vamos pelo começo. Essa mulher acabou de perder o seu marido, está viúva, e agora, passando pelo momento de luto. Quem já passou pelo momento de luto sabe como é difícil, como é dolorido. E um dia chega alguém na porta da sua casa, batendo na porta da sua casa, e não é uma palavra de conforto, não é um abraço. Nos primeiros dias, logo que alguém morre, algum conhecido, algum parente nosso
acaba falecendo, nós, nos primeiros dias após o luto, vamos visitar, levamos ali, fazemos o almoço, fazemos a janta, levamos a pessoa que perdeu o ente querido para posar na nossa casa. Não sei você, mas lá em casa é assim. Lá em casa tem um velório, alguém assim, os parentes já vêm, ficam 5 dias ali com a gente, né? Tem aquele momento de carinho, de atenção, porque a pessoa está passando por um momento difícil. E a dor do luto é uma dor que quem já sentiu sabe, e parece que de tudo aquilo que nós já experimentamos nessa vida, talvez a pior delas, porque não é uma dor física, mas é uma dor nas emoções, é uma dor na nossa alma. Essa mulher está vivendo exatamente esse momento de dor, de angústia. E quem bate na sua porta não é uma palavra, não é alguém com uma palavra de esperança, com uma palavra de conforto, com uma palavra de ânimo. Não, é alguém que está batendo logo após ela perder o seu marido agora, cobrando uma dívida do falecido. Ela abre a porta talvez naquele dia, esperando ouvir uma palavra de consolo, mas o que ela ouve é: o seu marido morreu, te deixou uma dívida e eu vim receber. E como você não tem como pagar, eu quero que seus filhos trabalhem para mim como escravo. Sabe, meus queridos, tem dias que são difíceis. Quantos nós não tivemos dias difíceis na nossa vida até hoje? Todos nós. Mas sabe que o difícil ainda pode piorar. O dia daquela mulher já não estava fácil. O momento da vida que ela estava vivendo não era favorável e ficou ainda pior. E nós vivemos situações assim. Não está tudo bem, não está favorável e ainda fica pior. Tem momentos que o casamento passa por crise. Esses dias mesmo nós casamos o Vini e a Thaisa, e nós somos padrinhos, e a gente conversando depois do casamento, falei: deixa eu te contar que o casamento vai ter dias muito bons, incríveis, mas vai ter um momento difícil, vai ter um momento da luta, da angústia, vai ter um momento que as coisas se apertam, vai ter um momento em que parece que esfriou, parece que passou. Aquele amor, aquele desejo parece que esfria num tempo, e você precisa passar por esse tempo. Você precisa viver esse momento e vencê-lo. Os dias difíceis, eles vão chegar para todos nós. Paulo mesmo escreveu aos Efésios e disse a eles: revistam-se de toda a armadura para que possam resistir o dia mau. O dia mau vai chegar. As lutas vão chegar. As dificuldades vão bater na nossa porta, vão bater palma na nossa porta. Quase que todos os anos vamos passar por momentos difíceis. Mas a grande certeza e a grande postura que nós temos que tomar nesses dias é a nossa constância. Quando o dia mau chegar, meu irmão, aprenda a ser constante. Aprenda a permanecer. Porque quantos aqui não conhecem pessoas que serviram a Jesus no tempo bom, no tempo da alegria, no tempo da fartura, mas na hora da dificuldade mingou, na hora da provação morreu, na hora que deveria estar realmente alicerçado na palavra, esmoreceu. Porque muitos de nós estão se preocupando em ser intensos, nos preocupamos com a intensidade. A nossa adoração é extravagante, a nossa oração é extravagante, a nossa intensidade é imensa, mas não nos preocupamos com a constância. É mais importante ser constante do que ser intenso, porque a intensidade ela vai oscilar. Um dia bom, um dia favorável, você recebeu o salário, começo do mês, você comprou um carro bom, você está construindo, você está namorando, casando, você está vivendo o alto da sua vida. É tão bom servir ao Senhor, então isso nos empolga. Então a minha adoração é intensa, o meu louvor é extravagante, a minha doação, a minha contribuição no momento de oferta, eu dou porque eu tenho, está sobrando. Ganhei um acerto da empresa, recebi o acerto da empresa, ganhei ali participação de lucros, então dê aqui a oferta, aumento da oferta, glória a Deus, eu vou dar porque eu tenho. A intensidade. Agora, quando as coisas estão difíceis, o que nos faz permanecer é ser constantes. É muito mais importante, meu querido, que eu e você, que nós sejamos constantes do que intensos. A intensidade tem a sua importância, tem o seu local, tem o seu papel dentro da vida cristã. Como é bom nós participarmos de um culto como o domingo, onde nós vibramos, né, com a encenação de Jesus, sim, sofrendo, mas voltando vitorioso, a intensidade, glória a Deus.
Mas como é tão importante nos dias difíceis, no dia da dificuldade, eu permanecer. No dia da luta, eu encontrar no meu coração uma palavra de esperança, uma palavra de vida. E Paulo, ele fala sobre isso: as nossas leves e momentâneas tribulações estão gerando para nós um eterno peso de glória. Leves e momentâneas. O homem que foi perseguido, apanhou, foi preso, passou por naufrágios, teve em um momento, ele passou pelo naufrágio, chegou na ilha, quando foi acender o fogo, uma serpente picou a sua mão, e ele chamou suas dores de leves e momentâneas. As leves e momentâneas tribulações. É preciso ser constante na hora da adversidade, na hora da luta. Deus não está fazendo, eu não estou vendo o Senhor, eu não estou ouvindo o Senhor, porque tem horas que Deus fica em silêncio, mas eu permaneço, eu consigo prosseguir, eu consigo continuar, mesmo no tempo que não é favorável. Essa mulher, no tempo da sua angústia, no tempo da sua luta, ela permaneceu constante, porque nós lemos ali, quando ela está em luto, quando o credor está batendo na sua porta, ela se levanta e vai ao profeta. Ela vai ao profeta e diz: olha, o meu marido, o teu servo, faleceu, e agora tem um homem batendo na porta lá de casa, querendo levar os meus filhos como escravo. Na hora da angústia, na hora da tribulação, ela permaneceu firme. Aquilo que o seu marido plantou a vida inteira. O seu marido foi fiel ao profeta por toda a sua vida, e ali ela se lembra do legado, o legado que o seu marido havia deixado. No dia da dificuldade, nós precisamos nos lembrar daquilo que já construímos em Deus, daquilo que nós já construímos, daquilo que nós já recebemos de Deus. Porque é como é incrível, a dor do dia mau, a dor do momento ruim, nos faz esquecer da bondade de Deus, nos faz nos esquecer dos favores que recebemos sem merecer. Ela, por sua vez, vai ao profeta e se lembra: ele era teu servo, ele era fiel, ele servia ao Senhor com zelo. Aquela mulher vai ao profeta porque na dispensação que ela vivia não havia graça. Nesse tempo bíblico, o Espírito Santo estava apenas sobre os reis, profetas e sacerdotes. Ela não tinha a consolação que nós temos hoje. Ela não tinha o livre acesso que nós temos hoje. As meninas dançaram aqui domingo, o véu rasgado, o preço pago, nos dá um livre acesso ao Pai. Na hora da dificuldade, na hora da angústia, aprenda a correr a quem pode te socorrer. Aprenda a buscar a quem pode te levantar. Aprenda a ir aonde você vai encontrar palavras de vida eterna. E não é em qualquer outro lugar, não é em pessoas, embora Deus use pessoas para falar com a gente, mas o melhor lugar para se estar no dia da angústia, no dia da tribulação, é diante do Senhor. Davi, ele disse, no Salmo, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. É no dia da luta que nós damos ordem à nossa alma, ao nosso espírito. Ei, Michel, está bloqueando por quê? Deus já fez tantas vezes, Deus já te deu tantas coisas, e agora Ele vai falhar? É na hora quando eu não olho e não vejo o que eu estou esperando encontrar, que eu tenho que dizer a mim mesmo: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. É nesse momento que você tem que dizer à sua alma: aquieta-te, acalma-te. Tem gente que na hora da tristeza, na hora da luta, da angústia, vai lá para Gospel FM, né? E coloca aqueles hinos de lamento. Se a vitória não chegou, pode chorar. Oh, sofrência, para com isso. Eu amo o hino da Figueira, né? Cantou na pandemia, até eu cantei também, mas viu, já passou. Só fica na figueira, só fica no lamento. Ah, se Deus fizer, Ele é Deus. Para com isso. Uma sofrência. Está chorando por quê? Aprenda na hora da angústia a dizer à tua alma: aquieta-te e espera em Deus, pois ainda o louvarei. Em vez de pôr um hino que lambe as tuas feridas, coloca um hino de louvor que exalta a grandeza do Senhor, a suficiência do Senhor, o poder do Senhor, e confia, descansa.
Eu postei no meu status hoje, Jó 8:21, um versículo que diz assim: Ele ainda colocará um sorriso nos meus lábios e esperança no meu coração. E deixa eu te dizer, pelo que eu conheço daqui, ninguém perdeu tudo que Jó perdeu. E aí fica aquela lamentação, aquele choro. Vem fazer o louvor chorando. Parece que está num velório. Nem no velório da minha família choram tanto. Tão tristeza. Para com isso, meu irmão. Aprenda na hora da angústia a correr a quem pode te socorrer. Torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para ela e serão salvos. Corra para a torre forte que é o Senhor. Sai da tua zona de tristeza, lambendo feridas, coçando com cacos de telha. Jó passou por tudo isso e ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós precisamos aprender um pouquinho mais de Bíblia, gente. Nós precisamos ler um pouquinho mais de Bíblia, gente. Sabe, eu ouvi uma frase esses dias, até usei no seminário de louvor que a gente ministrou, e eu quero trazer para você. Quer saber o que uma igreja prega? Ouça o que ela canta. Quer saber o que o irmão acredita? Ouça o que ele canta. Ouça as músicas que ele ouve em casa. É só tristeza, lamento, choro, dor, pranto. Olha para a vida dele. Olha para os louvores que a gente canta na igreja. Quer saber qual é a teologia que nós acreditamos? Olha para aquilo que nós cantamos. Mas nós achamos que músicas é apenas entretenimento, é apenas um passatempo, é apenas para encher o período de culto, porque tem que dar 1h30, então vamos cantar 5 músicas. Não, aprenda a usar o louvor, a adoração como arma de guerra, como um instrumento que vai te levantar no dia da dificuldade. Aquela mulher, ela vai até o profeta e ela dá todo o relato do seu marido, dos seus filhos, e o profeta diz para ela: o que eu posso fazer? E ele pergunta: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? E a mulher diz: eu tenho só um pouquinho de azeite. Diga para a pessoa que está do seu lado: derrama o pouco que você tem. Só tem um pouco de azeite em casa. Gente, para de olhar para aquilo que Deus te deu como se fosse pouco. Para de olhar para aquilo que você já tem como se fosse pouco. Ah, eu não sei pregar como fulano, eu não ministro como ciclano, eu não sou um bom líder de célula como Beltrano. Ah, olha só, porque lá acontece, olha porque lá fazem, olha como eles fazem lá na bola, olha como eles fazem lá não sei aonde, olha como eles fazem lá na Lagoinha. Ei, querido, para de desprezar o que você tem dentro de casa, porque tem muita gente aqui dentro olhando lá fora. Tem um pouquinho de azeite, mas se você começar a derramar, Deus multiplica. Mas você não, você já quer a botija do outro que está cheia. Derrama o pouco que você tem. Ela olhava para si e dizia: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta diz: é isso aí que Deus vai usar. É essa tua pouca sabedoria que Deus vai usar. É essa tua pouca confiança que Deus vai usar. Porque Deus, ele diz ao fraco: eu sou forte. Diga ao pobre: rico sou. O nosso Deus é especialista em pegar aquilo que não é nada. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja, e agiu. Talvez você se sinta uma terra sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus paira sobre nós. E se Deus falar ao teu respeito, dizer ao teu respeito: haja, então vai acontecer. Começa a olhar para aquilo que Deus já te deu e não para aquilo que te falta. Me faltam 1 milhão de coisas, mas eu já tenho muitas outras que muitos ainda não têm. Eu preciso melhorar em... Nossa, quantas coisas. Se eu fosse fazer uma lista para você daquilo que eu preciso melhorar, a gente ficaria o ano inteiro falando. Porque dos pecadores eu sou o maior. Mas eu posso olhar para a minha vida e dizer: graças a Deus, que ainda assim o Senhor me escolheu e tem me usado. Sabe qual é a estratégia de Satanás? É fazer você olhar para a sua deficiência. Ah, mas eu não vou ser líder de célula. Ah, mas eu não vou ser pastor, porque olha lá como prega, olha lá como ora, olha lá como faz isso, como faz aquilo. Para de olhar para aquilo que te falta e comece a olhar para aquilo que você já tem dentro de casa. Comece a derramar o pouco que Deus te deu, porque a palavra diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não, tem gente que espera: ah, quando eu for, quando eu tiver, quando eu conquistar, então eu serei. Não. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Se você não consegue trabalhar tendo pouco,
Gente que anda de ônibus, nenhum problema, que agora estou nessa vida também do triarzão aí, 1,25, aleluia. Feliz e vou, cantando, alegre estou, feliz eu vou. Anda de ônibus, é um nojo. Se tiver um carro, mata as pessoas, Deus não vai te dar. Tem gente que está recebendo seguro-desemprego, mas é um entojado, azedo, amargo, se acha. Não é fiel no pouco e quer ter o muito. Se você tem só um pouquinho de azeite em casa e não consegue servir ao Senhor com um pouco de azeite que você tem, não espere botijas transbordantes na sua vida. Derrama o pouco que você tem, irmão. Aquela mulher então chega em casa, fala para os filhos: Deus me deu uma palavra. Vamos lá, bora para a vizinhança pedir vasilha. Vamos lá, pede o tapuér da mulherada. Mas não? Se você emprestar o seu tapuér, irmã, Deus está falando com você nessa noite. Algumas disseram: pode levar, mas traz a tampa de volta. Eu já queria um pote de sorvete que é grande, aleluia. Lá em casa ia fazer a festa, né, sogra? Com os potes de sorvete. Vai lá, pega tapuér, pega pote, pega vasilha cheia. Pela metade? Não, pega vasilha vazias. Porque tem gente que está cheio, que está com a vasilha cheia. E aí espera que Deus multiplique, que Deus derrame mais, mas já está cheio. Já está cheio do seu eu, já está cheio das suas vontades, já está cheio das suas opiniões, já está cheio das suas experiências. Ah não, mas porque na minha época era assim. Ah, mas porque se fosse eu faria diferente. Ah, mas porque, olha, mas por que o pastor fez isso? Mas por que o Michel fez aquilo? Mas esvazia a tua vasilha para que você possa receber um óleo novo. Joga fora esse óleo velho. A não sei você, mas lá em casa não funciona muito não. Se o óleo tiver mais ou menos, nós não usa não. Deus o livre, tiver rançoso. Quem já comeu aqui alguma coisa que foi frita num óleo rançoso? Tem gosto. Não é bom. O irmão até se arrepiou ali, aleluia. É terrível. Pega um óleo que fritou peixe e frita um bife para você ver se vai ficar bom. Não vai. Joga fora esse óleo. Abandona essa vasilha. É tempo de vasilhas vazias para que Deus possa encher. Esvazia teu coração dos teus preconceitos, dos teus achismos, porque eu acho. Tem gente que não pode brincar de esconde-esconde porque se acha. Não dá certo. Se esvazia, meu irmão, da sua arrogância, sua prepotência. Precisamos de vasilhas vazias. Vamos lá, criança. Bora lá buscar vasilhas vazias. Eu imagino os meninos falando: a mãe está doida. O pai morreu, a mãe ficou doida. Tá pinelzinha, vai arear tudo agora. O pai morreu, o homem quer levar a gente como escravo, e agora o que vamos fazer? Vamos vender o quê? Tapuér dos vizinhos? Seja uma revendedora. Né? Vamos vender tapuér agora. Meus queridos, tem horas que Deus nos dá uns comandos meio estranhos. Tem hora que Deus fala para a gente parar enquanto a gente quer ir. E Deus fala: para. Paulo, certa vez, queria fazer uma viagem missionária para pregar o evangelho, falar de Jesus a um povo, e o Espírito Santo o impediu de fazê-lo. Mas é a vontade de Deus, é bom, Deus se agrada do evangelismo, mas não era o tempo, não era o momento. Aprenda a obedecer as direções que Deus dá, por mais loucas que seja. Às vezes Deus fala: para, mas você quer insistir em ir. Às vezes Deus está falando: vai, e você quer ficar parado. E deixa te dizer, você ouve aqui todas as vezes isso, mas qualquer lugar fora da presença de Deus é perigoso. E qualquer lugar dentro da presença de Deus, ainda que seja sobre as águas, é o melhor lugar para se estar. Aprenda a ouvir e a obedecer os comandos de Deus. Estou trabalhando numa escola agora, irmãos, e olha que luta. Aqui se faz, aqui se paga. Né, pastora Luz? Eu era terrível quando estudava, terrível, terrível. E hoje eu sou a pessoa que eu mais temia. O tiozinho que fala: não corre no corredor. Mas eu tenho uma estratégia. Eu vou com óleo ungido. Eu estou lá, mas a criança passa por mim, eu coloco a mão nela, ela não sabe de nada, mas eu estou ungindo ela. Vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Siga as estratégias que Deus te deu. Outro dia, logo que eu entrei na escola, estava lá trabalhando, e chegou a Cláudia. A Cláudia é a moça da conservação, da limpeza, e ela é da comunidade Alcance. Aí ela bem assim, ela é bem engraçada. Ela: Michel, desse jeito: Michel, do nada, você sabe que você está aqui por um propósito, né? Assim, amém, sei, glória a Deus, né? Sabe que você está aqui por um propósito, né, Michel? Falei: glória a Deus, sei, Cláudia, sei. Você está aqui para orar por essas crianças. Falei: Jesus,
logo eu. Siga as estratégias que Deus te deu. Por mais que não pareça natural, por mais que o teu coração se incline para outra direção, acredite que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você vive segundo o propósito de Deus? Misericórdia, misericórdia, Jesus. Pode fechar essa porta, ninguém está no propósito de Deus aqui. Você vive o propósito de Deus? Então tudo coopera ao seu favor. O carro quebrou, estão no propósito de Deus. Estamos sem carro, estão no propósito de Deus. Ah, mas e o marido morreu? Algumas da glória a Deus, né? Não pode, irmã. Estou no propósito de Deus. O credor está batendo na porta. Por que é que Deus permitiu essa luta? Por que é que Deus permitiu essa humilhação? Por que é que Deus permitiu esse tempo de dificuldade? Eu estou no propósito de Deus, então está tudo bem. Mas por que essa confusão na minha casa? Estava tudo fluindo na célula, estava tudo fluindo, estava pronto para multiplicar, o negócio entornou. Tudo coopera para o bem daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Deus não se confunde, Deus não se esquece, Deus não chega atrasado. Ela pegou as vasilhas, mandou os meninos chamarem, chamou os meninos, vão lá, peguem as vasilhas. E o profeta diz: olha, entra na tua casa, fecha a porta sobre você, sobre os teus filhos. Sabe, oh Deus, está na hora da gente viver aquilo que nós vivemos na igreja, lá dentro de casa. Está na hora de fechar a porta sobre nós, os nossos filhos, e continuar na mesma atmosfera. Porque tem gente, o pastor prega aqui, sempre fala isso, tem gente que na igreja é benção, aleluia, glória a Deus, mas fechou a porta, ixi, o pau cai a folha. Tem gente que se esquece que lá também tem que ser igreja. Deus está falando, o profeta está falando para ela: olha, o milagre vai acontecer na sua vida, e não é aqui na minha presença, não é aqui diante de mim, não, vai ser lá na sua casa. É tempo de você viver lá na sua casa, lá com seus filhos, lá com o seu marido, com a sua esposa. Esses dias a Michele falou: nossa, você tem problema no casamento? Está tudo bem entre nós? Toda vez que você prega, você fala de casamento? Está tudo bem, glória a Deus, mas a gente sabe a luta que a gente passa. Aleluia. A luta vem e passa, não desanima não. É assim, irmão, tem dia que está se amando, tem dia que a gente está se amando um pouco menos, mas está se amando. Lá em casa nós temos um combinado: ninguém dorme separado. Pode ter acabado o mundo, vamos dormir junto. Aí às vezes quando está muito estreito o negócio, é só o pezinho que se encosta, mas estamos lá. Satanás não dorme no nosso meio, em nome de Jesus. Gente, é tempo de nós vivermos as coisas de Deus dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. É muito bom, a célula fala sobre isso, sobre estar na casa, reunidos em casa. É tempo da célula ser realmente a extensão da igreja, e não ser só uma reunião de comadre, reclamando, chorando, murmurando. Não é mais tempo da célula ser um encontro social apenas, onde a gente se encontra para comer pão com vina. Porque pão com vina você pode ir lá no Iracema, é até melhor que o da célula. Olha que benção. Se for só pelo pão e a vina, você come em qualquer lugar. Mas é tempo da gente se reunir em casa, fechar a porta e experimentar lá em casa. Recebe aí, anfitrião. Você que tem célula na sua casa, receba aí. É tempo de você viver na sua casa as coisas que nós ministramos aqui na igreja. Céus abertos lá na sua casa, lá na sua célula, lá na sua reunião. É tempo disso. Sabe, algo que me chama a atenção é que aquela mulher, a direção foi para ela e para os seus filhos. O profeta diz: entra em casa e chama teus filhos juntos. Sabe, está na hora da gente parar de esconder as nossas mazelas. Porque tem pais que apresentam para os filhos um casamento que não existe. Na frente dos filhos é amor, benzinho, anjo, querido, não é meu anjo? Minha sogra chama meu sogro de meu anjo. Mas não é dela que eu estou falando não, gente. Mas é meu anjo, amor, querido, na frente dos filhos. Mas fora, distante dos filhos, só Deus sabe como é que está o casamento. É sua anta, jamanta, né? Os animais vão crescendo com o tempo. É tempo de viver o milagre em família. Sabe, é tempo dos filhos, e não apenas os filhos da nossa carne, mas também os filhos espirituais.
É tempo do discipulado, do discípulo ver que o discipulado também passa por algumas dificuldades, mas permanece. É tempo dos filhos olharem para os pais e verem nos pais homens e mulheres que passam por momentos difíceis, mas permanece. Para de querer maquiar que a vida é bela, que a vida não tem problemas, que você sempre está bem. Não, é tempo dos filhos vivenciarem junto com você um momento da dificuldade, mas também um momento da alegria. É tempo de as famílias, nós como igreja, falarmos também das nossas dificuldades, das nossas lutas. Outro dia eu estava dando aula no ITQ e eu falava sobre uma frase que o pastor diz aqui algumas vezes, que nós até chegarmos aqui, nós erramos muito, matamos muita gente, por não entender o processo, por talvez tentar fazer de uma forma e não era o momento certo da pessoa ser líder ou coisa parecida, e hoje nós aprendemos. Mas poderíamos passar uma borracha e dizer, não, nunca erramos, não, sempre acertamos, Costeira nasceu, foi assim. Não esconda mais os dias difíceis da sua esposa, do seu esposo, não esconda os dias difíceis dos seus filhos. Tem gente que só fala também da cicatriz, né? Só fala da ferida e não mostra a cicatriz. Só fala do sofrimento, do lamento, mas não mostra a cura. Os filhos vivenciaram aquele milagre em tempo real. Eles vivenciaram aquilo junto com a mãe dentro de casa. É tempo de nós compartilharmos uns com os outros as nossas lutas, mas também as nossas vitórias. Porque às vezes você olha para mim, olha para a Lúcia, para os pastores, para os líderes e pensa, olha que benção, aleluia, não tem problema, não chora, não tem boleto atrasado, ô Jesus, estou orando, estou sendo profeta, gente, vai glorificando aí. Pensa que a gente não tem nada disso. Meus queridos, nós passamos por todas as lutas, até algumas até maiores que você, porque além das nossas tem dos outros. Eles não tem nada a ver comigo, mas a gente acaba se envolvendo. Mas nós também temos que compartilhar as vitórias. Aquela mulher com seus filhos entra em casa e começa a ver o azeite sendo multiplicado. Um pouco de azeite em casa. Ela olhou para aquele pouco de azeite com sinceridade. Mas ela não olhou ao ponto daquilo ser um impedimento para o seu milagre. Tem muita gente que confunde. Porque eu sou sincero. Eu sou sincero. Mas a tua sinceridade é uma sinceridade tão nociva que está te impedindo de ver o milagre que Deus pode fazer. Sabe, a gente pergunta, como é que está o casamento? Está tudo bem, mas não está. Como que está o marido? Aí às vezes a irmã fala assim, está tudo bem, aquele abençoado fala, está bem aquele traste. Como que está o negócio? Só Jesus. E o teu trabalho? Misericórdia. E a célula? Meu Deus do céu. Sabe, ela olhou com sinceridade, mas não ao ponto de não conseguir enxergar o milagre. Nós precisamos aprender a olhar as situações que nós vivemos dessa forma. Saiu do trilho, saiu do planejado, não está como eu queria, a situação não é favorável, a situação me colocou em uma zona desconfortável. Olhe com sinceridade, não seja bitolado, não diga está tudo bem enquanto não está. Temos que resolver. Mas também não fique cego a ponto de não conseguir ver uma possibilidade nessa situação. Quando ela entra em casa e começa a derramar o pouco de azeite que ela tem em cada vasilha vazia, começa a ser multiplicado. Talvez você está aqui nessa noite e diz, eu não consigo amar. Começa a derramar o pouco que você tem. Eu não consigo perdoar fulano. Começa a derramar o pouco que você tem. Mas como é que eu vou ser líder? Eu não sei falar, eu não sei cuidar de gente, Começa a derramar o pouco que você tem. Um dia você começa arrumando o sofá, colocando umas almofadas diferentes, começa a colocar uma cadeira a mais, começa aos poucos. À medida que você começa a derramar o pouco que você tem, Deus começa, né? A pastora Juliana está até 10 cadeiras? Para mais? Misericórdia. Começa a derramar. Começou a pastora Jurema, a Michele tem um testemunho bom de célula, né? 1 ano camelando, derramando o pouco que tinha. 4 anos derramando o pouco que tinha. E de repente transbordou. De repente para nós, né? Só Deus sabe a luta. Comece a derramar o pouco que você tem. Minha fé não alcança.
Como é que vai aquele homem, como é que ele vai se converter? Como é que meus filhos vão estar na igreja? Comece a derramar a pouca fé que você tem, porque ainda que seja pouca, ela existe. Os discípulos, quando passaram na primeira tempestade, Jesus falou para eles: homens de nenhuma fé. Na segunda tempestade, Jesus falou para eles: homens de pouca fé. Entre uma luta e outra, a fé aumentou. Comece a derramar o pouquinho que você tem. Talvez você está chegando na igreja agora, não tem muito conhecimento da palavra, embora nós temos as escolas, né, o trilho de crescimento para que você aprenda da palavra de Deus, mas comece do seu jeito, da sua maneira, com a sua linguagem, a derramar o pouco de Jesus que você tem lá no seu trabalho, na sua família, na sua célula. Às vezes o estudo da célula, né? Quem vai dar o estudo da célula é tão eloquente, fala tão bem, que todo mundo fica intimidado. Eu não vou dar minha opinião, não vou comentar. Derrama o pouco que você tem, porque talvez a pessoa que está do seu lado precisava ouvir a tua experiência, o teu testemunho. Para de olhar para aquilo que Deus te deu. Talvez você está aqui nessa noite e estava longe do Senhor, estava distante, e está aqui nessa noite dizendo: eu só tenho um pouquinho de unção, perdi tudo o que tinha. Se você hoje derramar o pouquinho que você tem desse Espírito Santo que está dentro de você, ele faz transbordar outra vez. Aquela mulher viveu algo extraordinário, e depois que ela vive a multiplicação do azeite, é legal que ela não sai uma louca. Tem mulher que eu briguei com a Liz esses dias, né? Tem mulher que às vezes é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Ela não sai loqueando, ela não sai, olha, não. Ela estava em casa, o azeite multiplicou, e então ela faz o quê? Ela volta ao profeta. Eu fiz o que você me ordenou, eu fiz aquilo que você me falou. E então o profeta diz para ela: agora sim, vai, vende tudo que tem e vive em paz, você e os teus filhos. Derrama o pouco que você tem, derrama o pouco de azeite que talvez você tenha, a pouca palavra que você sabe, o pouco amor que você tem, que Deus vai fazer multiplicar, a ponto de você viver em paz, você e a sua família. Líder de célula, derrama o pouco que você tem. Talvez você se sinta incapaz, e todos nós somos limitados, mas derrama o pouco que você tem. Anfitrião, eu não sou muito bom para receber pessoas, eu não sei muito bem como fazer. Derrama um pouco, talvez uma balinha na recepção, um abraço, um tudo bem, um sorriso. Tem gente que, né, cara fechada, né? Eu não sou assim, eu não consigo, é muito. Às vezes até quem não me conhece acha, mas depois a gente derrama o pouco que você tem. Aqui na igreja, eu não sei cantar, eu não sei fazer tanta coisa, mas tem tantas coisas que ainda precisam serem feitas. Derrama o pouco que você tem. Nós precisamos aprender com aquela mulher que foi fiel e experimentou o sobrenatural de Deus. Deus nos convida a viver o sobrenatural nessa noite, mas você precisa derramar tudo o que você tem diante dele. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor.